Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Possivelmente essa será a nossa última aula gravada, do ano letivo de 2020. E nessa aula eu vou dar uma breve revisão, sobre um assunto que vocês já estudaram semana passada, chamado eletrólise, continuação de eletroquímica. Então nessa aula nós vamos fazer uma revisão e vamos resolver o exercício que ficou da última aula, ok? Vamos lá? Falar um pouquinho sobre a importância do processo da eletrólise, O processo de eletrólise é uma reação química não espontânea, como nós já vimos. A diferença entre pilha e bateria eletrólise é que as pilhas e as baterias são processos espontâneos, ocorrem de forma espontânea. Já a eletrólise ela é um processo não espontâneo, ou seja, para que a eletrólise ocorra, é necessário que você tenha conectado ao sistema de eletrólise uma fonte de energia. Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha e assim por diante. Então é um processo espontâneo de oxirredução. Oxirredução, como nós já vimos lá em pilha, porque um polo ele oxida, ele perde elétrons, e o outro polo reduz, ou seja, ganha elétrons. Lembrando que a oxidação é a perca de elétrons e a redução é o ganho de elétrons. Então um polo vai oxidar, vai perder elétrons, enquanto o outro polo vai reduzir, vai ganhar elétrons, que direto ou indiretamente está presente em muitos produtos do nosso dia a dia. Muita gente não sabe, mas a eletrólise ela é mais comum do que se imagina. E vários produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia são produzidos a partir da eletrólise. Eu coloquei aí dois exemplos, vocês podem ver aí a primeira imagem, uma roda de carro cromada, É muito comum as pessoas comprarem rodões de carro, e colocar lá no carro uma roda cromada, que dá aquele brilho característico que chama a atenção. Então a cromação, por que cromado? Porque a peça de metal ela recebe uma camada de cromo e fica esse efeito aí bem bonito, Chama a atenção das pessoas, dá uma estética ao carro, ao veículo. Então a cromação é um processo que se dá através da eletrólise. Outro processo muito comum também que se dá através da eletrólise, é a produção de joias, principalmente de prata e de ouro, Então aí na imagem vocês veem algumas joias, alguns anéis de ouro, que são banhados a ouro, Não existe nenhuma joia de ouro que seja 100% ouro, porque o ouro ele é um metal muito maleável, é um metal mole. Se a peça for feita só de ouro, ela irá amassar com facilidade. Então, por exemplo, essas peças aí, elas recebem uma camada de ouro. Geralmente é uma peça de prata que recebe uma camada de ouro. E a quantidade de ouro é referente aos quilates. Por exemplo, uma peça que tem 18 quilates quer dizer que ela tem 18% de ouro. E o restante é de outro metal. Então, essa camadazinha de ouro que as joias recebem também é através da eletrólise. E além desses dois processos, outros processos que eu não vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então a eletrólise ela tem uma aplicação muito grande. A produção de gás hidrogênio, que é um gás combustível, também se dá através da eletrólise e assim sucessivamente. Pessoal, vamos aqui dar uma revisada, no processo de eletrólise. Nós sabemos que existem duas formas de eletrólise: a eletrólise aquosa e a eletrólise ígnea. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. De fato, nós podemos dizer resumidamente que a eletrólise é uma reação química provocada pela corrente elétrica. Falando de forma mais popular, a eletrólise. O que é a eletrólise? É uma reação química que ocorre em um sistema, e essa reação química ela só pode acontecer na presença de corrente elétrica, ou seja, tem que ser injetado elétrons no sistema para que a eletrólise ocorra. Por isso que ela é um processo não espontâneo. Observem, para a eletrólise ocorrer, você tem que ter
corrente elétrica, ou seja, você tem que ter elétrons injetados no sistema, ok? A primeira coisa, pessoal, que vocês observam de diferente entre eletrólise e pilha é que na pilha nós usamos duas cubas, né? A eletrólise só há necessidade de você usar uma única cuba. Os dois eletrodos são colocados dentro da mesma cuba. Na pilha vocês viram que são cubas separadas com eletrodos separados, ok? Na eletrólise, o mesmo eletrodo são colocados dentro da mesma cuba. Um cuidado que nós temos que ter no processo de eletrólise é que esses dois eletrodos eles não podem se tocar. Porque se eles se tocarem, né, vai dar um curto-circuito aí no sistema e pode acontecer até um acidente grave. Então é importante que esses eletrodos não se toquem, né? Dentro dessa cuba nós temos uma solução, né, que é a chamada solução eletrolítica. Nesse caso aqui, pessoal, essa eletrólise é aquosa. Nesse caso, nós temos sal dissolvido em água. Professor, como é que eu sei que ela é aquosa? Você vai analisar os íons, ó. Tudo isso aqui são íons, ó. Eu sei aqui que, analisando, olhando os íons, eu sei que eu tenho aí sal, cloreto de sódio dissolvido em água. Por quê? Porque os íons eles se ionizam, eles se quebram, suas moléculas se separam. O cloreto de sódio é o NaCl. Aí você observa vários íons Na, ó, e vários íons Cl. Então, ó, NaCl. Eu sei que aí tem sal, tem cloreto de sódio. Professor, como é que eu sei que tem água? A água, H2O. Então a molécula da água também se separa, fica H+ e OH-, ó. Observe que eu tenho vários íons aqui também, H+ e OH-, ok? Ó, H2O. Então essa eletrólise é uma eletrólise que aconteceu com sal dissolvido em água. Se ela aconteceu com sal dissolvido em água, eu tenho uma eletrólise aquosa, ok? Pessoal, aqui eu tenho, ó, dois eletrodos, e esses eletrodos têm uma observação aqui, diz que eles são eletrodos inertes. O que é um eletrodo inerte? Geralmente o eletrodo inerte ele é ou de grafite ou de platina. Nós sabemos, vimos lá na pilha, que quando a pilha está funcionando, um polo oxida e o outro reduz. Um polo perde elétrons e o outro ganha elétrons. Um polo perde massa e o outro ganha massa. Com os eletrodos inertes, eles também vão oxidar e também vão reduzir. A diferença é que eles não ganham massa, nem também perdem massa. Eles continuam do mesmo jeito, do início até o fim do processo de eletrólise. Okay? A forma deles vai continuar a mesma. Eles vão oxidar, eles vão reduzir, mas a massa deles vai permanecer a mesma. Nem vão ganhar massa, nem vão perder massa. Quando isso acontece com os eletrodos, nós dizemos que os eletrodos eles são inertes. E isso é muito comum na eletrólise, se usar eletrodos inertes. Okay? Quando você não quer que o eletrodo ganhe nem perca massa, você usa eletrodo inerte. E de que material são esses eletrodos inertes? Geralmente eles são de grafite ou de platina. Uma coisa interessante também, pessoal, aqui ó, você observa que aqui você tem um gerador. Ó. Esse tracinho menor representa o polo negativo do gerador. E esse tracinho maior representa o polo positivo. Então vamos supor que aqui seja uma bateria ou uma pilha. Polo negativo da pilha, polo positivo. Então, ó, daqui para cima eu tenho pilha. Daqui para baixo eu tenho eletrólise, ok? Nós já aprendemos o seguinte sobre a eletrólise. Na eletrólise, os elétrons eles são injetados no sistema pelo polo negativo. Então, o polo negativo da pilha vai injetar elétrons no polo negativo da eletrólise, ok? Ó, os elétrons saem do polo negativo da pilha e são injetados no polo negativo da eletrólise. Então, o polo negativo da eletrólise ele é quem vai ganhar elétrons. Observe, na pilha, o polo negativo perde elétrons. Ó. A pilha, o polo negativo aqui da pilha está perdendo elétrons. Esses elétrons que o polo negativo da pilha está perdendo, está mandando para onde? Está injetando no polo negativo da eletrólise. Então, aí é a primeira diferença entre pilha e eletrólise. Na pilha, o polo negativo perde elétrons. Ele oxida. Ok? Na eletrólise, o polo negativo ganha
elétrons, certo? Pessoal, nós aprendemos que na pilha o polo negativo chama-se ânodo. Já na eletrólise, o polo negativo chama-se cátodo, ok? Porque cátodo é quem ganha elétrons e ânodo é quem perde. Então, aí vocês têm que pensar da seguinte forma, que pilha é o contrário de eletrólise, ou eletrólise é o contrário de pilha, ok? Na pilha, quem perde elétrons, na eletrólise ganha. Na pilha, quem ganha elétrons, na eletrólise perde, certo? Tenham cuidado com isso daí. Eu estou só revisando o que vocês já viram naquele vídeo da última aula. Aí esses elétrons são injetados pelo polo negativo da eletrólise e são aspirados pelo polo positivo. E isso forma um ciclo, ó, fica um ciclo de elétrons. São injetados no sistema pelo polo negativo e são aspirados pelo polo positivo, ok? Então os elétrons vão entrar no polo positivo e vão sair deles e voltar para a pilha. Se os elétrons entram no polo positivo e saem do polo positivo, então o polo positivo da eletrólise é quem está perdendo elétrons. Ele está jogando esses elétrons de volta para a pilha. Então o polo positivo da pilha é quem está perdendo elétrons. Então o polo positivo da pilha chama-se ânodo. Lembre-se, na pilha o polo positivo é o cátodo. Na eletrólise o polo positivo chama-se anodo ou ânodo, como queiram chamar. Então vocês têm que lembrar do seguinte: pilha e eletrólise são o contrário, ok? Como nós estamos falando de eletrólise, vamos nos aprofundar mais em eletrólise. Então, como funciona o sistema de eletrólise? Resumindo, os elétrons saem do polo negativo da pilha, são injetados no polo negativo da eletrólise. Esses elétrons vão para o polo positivo da eletrólise, são aspirados pelo polo positivo e são mandados de volta para o polo positivo da pilha. E isso forma um ciclo, o sistema entra em funcionamento. E aqui nessa solução eletrolítica vai ocorrer a reação de oxirredução, ok? Então, basicamente dessa forma que funciona a eletrólise. Relembrando, eletrólise aquosa. Por que essa eletrólise é aquosa? Porque nesse caso eu tenho sal dissolvido em água, ok? Ó aqui, ó, os íons do sal, NaCl, e os íons da água, H e OH. Então aqui é uma eletrólise aquosa, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a eletrólise ígnea. Pessoal, a eletrólise ígnea, o sistema é muito parecido, é o mesmo, ok? Uma cuba, uma única cuba, ó, os dois eletrodos, aqui o gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria, o polo negativo da eletrólise e o polo positivo da eletrólise. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Os elétrons estão saindo do polo negativo da pilha, estão sendo injetados no polo negativo da eletrólise. Então, o polo negativo da eletrólise é quem está recebendo esses elétrons, quem está ganhando esses elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele chama-se cátodo. Então, aqui está ocorrendo uma redução. Então, o cátodo na eletrólise sofre redução. Por que sofre redução? Porque redução é o ganho de elétrons. Tudo que ganha elétrons reduz, chama-se redução. Então, na eletrólise, quem reduz é o polo negativo, é o cátodo. Quem ganha elétrons é o polo negativo, é o cátodo. Aí esses elétrons entram no polo negativo da eletrólise, são aspirados pelo polo positivo e esses elétrons são mandados novamente para a pilha, ok? Então os elétrons chegam aqui no polo positivo e são mandados de volta da pilha, ou seja, eles saem do polo positivo. Então na eletrólise, quem está perdendo elétrons é o polo positivo. Então o polo positivo da eletrólise é quem perde elétrons, então ele está oxidando. Oxidação é a perca de elétrons. Na eletrólise, o polo positivo oxida, perde elétrons, né? E quem perde elétrons é chamado de ânodo ou ánodo, como queiram chamar, ok? Professor, por que essa eletrólise é ígnea?
Porque aqui eu não tenho água. Eu tenho só sal derretido, sal fundido. Ó. Observe que eu não tenho aqui os íons da água, o H+, e o OH-. Eu só tenho o Na e o Cl. O Na e o Cl. Então, eu só tenho íons do sal, ó, NaCl. Então, aqui, ó, NaCl fundido, ou seja, sal derretido. Pega-se o sal, para ele derreter você vai precisar de uma temperatura acima de 800 graus, né? Então tem que ser numa cuba que seja muito resistente ao calor. Você derrete esse sal, ele passa para o estado líquido e você despeja ele na cuba sem adição de água. E ele vai funcionar como solução eletrolítica e aqui dentro dessa solução vai ocorrer a reação de oxi-redução. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Eu creio que com essa explicação deu para dar uma reforçada boa no processo de eletrólise. Pessoal, depois dessa revisão, vamos para a resolução do exercício que ficou da última aula. A primeira questão, ele pede que você explique o principal conceito de eletrólise e cite a principal diferença entre pilhas e eletrólise. Entre pilha e eletrólise. Então, o conceito de eletrólise é a reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica, né? Ou seja, é uma reação química que acontece pela eletricidade, pela corrente elétrica. Então, eletrólise é a reação de oxirredução provocada pela corrente elétrica. E a principal diferença entre pilha e eletrólise é que as pilhas e as baterias são processos espontâneos. E a eletrólise é um processo não espontâneo, porque precisa de um gerador de energia. Segunda questão. Por ser um processo não espontâneo, o que é necessário para que a eletrólise comece a funcionar? Eu já falei na primeira questão sobre isso, né? Para que a eletrólise entre em funcionamento, é necessário uma fonte de energia, ou seja, um gerador para injetar elétrons no sistema. Lembrando que o gerador, que a pilha ou a bateria, ela injeta elétrons no polo negativo da eletrólise, ok? Então, o polo negativo da eletrólise reduz, ganha elétrons, e esses elétrons vão para o polo positivo da eletrólise, ok? O polo positivo recebe esses elétrons e manda eles de volta para a pilha, se livra desses elétrons. Se o polo positivo está se livrando dos elétrons, então ele está perdendo elétrons, ok? Então o polo positivo da eletrólise está oxidando. E lembre-se que pilha e eletrólise, um é o contrário do outro, viu? Não esqueçam disso na hora de resolver as questões. Terceira questão. Qual é a principal diferença entre eletrólise ígnea e eletrólise aquosa? Vimos muito isso, né? A eletrólise ígnea é sal derretido, é sal fundido, sem adição de água. E a eletrólise aquosa é sal dissolvido em água. Simples assim, ok? E a última questão, ele pede para a gente analisar o processo de eletrólise na imagem abaixo, né? Aí nós temos uma eletrólise ígnea, né? Por quê, pessoal? É até a pergunta da letra A. Ó. A eletrólise na imagem é aquosa ou ígnea? Ígnea, porque nós só temos íons do sal, ó. Na e Cl. Nós não temos o H+, nem o OH-. Então aqui eu já sei que é uma eletrólise ígnea. É sal derretido. Aí a letra B. Que nome recebe o polo negativo e positivo na eletrólise? Pessoal, eletrólise é o contrário de pilha. Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e o polo positivo é o ânodo. Isso na eletrólise. Na pilha, o polo negativo é o ânodo e o polo positivo é o cátodo. A eletrólise é o contrário. Na eletrólise, o polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de ânodo ou anodo, como queiram chamar, ok? É só você lembrar que pilha e eletrólise são contrários. No polo negativo da eletrólise, ocorre redução ou oxidação? Vamos lá, polo negativo da eletrólise, ó aqui o polo negativo.
Ocorre redução ou oxidação? Ocorre ganho de elétrons ou perca de elétrons? Os elétrons saem do polo negativo da pilha e são injetados no polo negativo da eletrólise. Esses elétrons são injetados aqui, ó, no polo negativo da eletrólise. Então, o polo negativo da eletrólise está ganhando elétrons. Então, no polo negativo da eletrólise está ocorrendo redução, ok? Ó, no polo negativo da eletrólise ocorre redução ou oxidação. O polo negativo na eletrólise é o cátodo. E no cátodo sempre ocorre redução, ok? E a última pergunta, qual sal foi usado como solução eletrolítica na eletrólise da imagem? Ficou fácil, né? É o cloreto de sódio, o NaCl. Ó. Os própriozinhos já nos diz, ó, NaCl. O sal que foi usado aqui é o cloreto de sódio. Professor, só pode ser usado o cloreto de sódio? Não, ele é o mais comum e também é o sal mais barato e mais fácil de se encontrar. E ele funciona bem na eletrólise, né? Mas pode ser usado outro sal, cloreto de potássio, cloreto de magnésio. São sais mais difíceis, né, de se encontrar. Sulfato de sódio, sulfato de magnésio, qualquer outro sal. Mas o mais comum é o cloreto de sódio, porque é um dos sais mais baratos que existe e existe em abundância, né? Pessoal, encerro por aqui essa revisão, ok? E logo mais, após a revisão, estarei postando a nossa segunda avaliação do terceiro bimestre. Essa semana, no máximo até quinta-feira, eu estarei divulgando o nome dos alunos que estão pendentes em algum trabalho, em alguma atividade, aqueles possíveis alunos que possivelmente ficarão em recuperação, ok? Na próxima segunda, na próxima semana, tudo indica que será a nossa recuperação final para aqueles alunos que estão pendentes, que estão devendo nota, né? Essa semana eu vou colocar todas as notas no Sageal, as que faltam, vocês analisam, e o aluno que acha que vai ficar em recuperação, se você acha que está devendo muito trabalho, que não fez todos os trabalhos, aí já vai estudando para a nossa recuperação de segunda-feira, e o assunto da recuperação será pilhas e baterias e eletrólise, ok? Então aquele aluno que acha que vai ficar em recuperação já vai estudando. E aquele aluno que está com todas as notas certinhas, que fez todos os trabalhos, não deve se preocupar, ok? Bom dia a todos e bons estudos.